Você com certeza já deve ter lido a história dos maiores assassinos de homens que aterrorizaram o mundo em diversas épocas. Mas talvez você não saiba da história de vida daquelas pessoas antes de ter o poder e a influência que elas tinham sobre as pessoas. Os 5 piores homens do mundo. 5. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nasceu em Riad, capital da Arábia Saudita, filho de mãe síria e pai iemita. Seu pai, Mohammed Bin Laden, de família pobre, emigrou para a Arábia Saudita em 1930. Trabalhando na construção civil, fez fortuna construindo palácios de prédios públicos para o rei. Osama foi educado por professores particulares e teve uma vida de luxo. Com a morte de seu pai, Bin Laden herdou uma grande fortuna. Ele também ingressou na Universidade de Engenharia de Jeddah, onde alistou-se em um grupo comprometido com a libertação da causa islâmica de dominação estrangeira. Ajudou a recrutar jovens muçulmanos e a financiar todas as atividades do grupo. Osama Bin Laden, além de financiar um movimento armado e organizado para lutar contra os soviéticos, arrecadava dinheiro para manter o movimento. Em 1988, fundou a Al-Qaeda, um centro operacional para os extremistas islâmicos, onde só era recrutado membros experientes da guerra do Afeganistão. Após a retirada soviética, Bin Laden voltou à Arábia Saudita para trabalhar na empresa da família, mas suas ideias radicais e o contato adquirido com os grupos extremistas o levaram a tentar derrubar a monarquia saudita. Sua organização foi responsável por vários ataques nos Estados Unidos, nos países aliados e no Oriente Médio. Mas foi com o ataque das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, Osama tornou-se o terrorista mais procurado do mundo. E só em 1 de maio de 2011, 10 anos depois, uma operação militar surpreendeu o terrorista com um tiro na cabeça. 4. Benito Mussolini. Batizado em homenagem ao revolucionário mexicano Benito Juárez, seu pai, Mussolini filiou-se ao Partido Socialista aos 17 anos e tornou-se um militante muito ativo. Em 1904, beneficiando-se de uma anistia, regressou-se à Itália. Prestou serviço militar e logo tornou-se o expoente do Partido Socialista. Fundou em 1919 uma nova publicação, Segundo Popolo de Itália. Os grupos de Mussolini reuniu elementos heterogêneos, cujas posições políticas iam de esquerda radical ao nacionalismo. Inicialmente, Mussolini aparentava ser um líder anticomunista. Nesse sentido, agradava às potências ocidentais, como a França e a Inglaterra. Porém, em 1936, deu início à política expansionista na África, invadindo a Etiópia. Com isto, acabou se aproximando da Alemanha e de Hitler, cujas ideias se baseavam nas de Mussolini. Em 1939, ambos os países firmaram uma aliança, conhecida como Eixo. No ano seguinte, Mussolini colocaria a Itália na guerra, contra a opinião de seus colaboradores mais próximos, e maltratado de que o fato de seu país não estar preparado para o conflito. Em 1943, foi deposto e preso pelo rei. Foi libertado, porém por paraquedistas alemães e levado para junto de Hitler, onde proclamou a fundação do Partido Fascista Republicano. Mussolini e Amante foram executados e seus corpos pendurados de cabeça para baixo. Kim Jong governa a Coreia do Norte desde 1994. Preside também a Comissão de Defesa Nacional e é o sucessor de seu pai, o ditador Kim Sung, que governou o país a partir de 1948. Segundo fontes ocidentais e sul-coreanas, o verdadeiro nome de Kim Jong é Yuri Isernovich Kim e teria nascido em um povoado. Seu pai era líder dos exilados coreanos comunistas. Kim Jong recebeu a maior parte da sua educação na China, para onde foi levado por razão de segurança durante a Guerra da Coreia. De volta ao seu país, teria estudado ciências políticas e econômicas. Depois de sua graduação, Kim começou a lenta ascensão nas fileiras do Partido Comunista Norte-Coreano. Em 1974, foi escolhido oficialmente sucessor de seu pai. Os detalhes sobre sua vida privada são raros.
em muitos casos pouco confiáveis. Rumores sobre sua vida pessoal foi difundido pelo serviço de espionagem sul-coreano. De qualquer forma, Kim parece ter uma personalidade irascível. Segundo algumas fontes, ele teria 4 filhos, mas há quem afirme que ele não tem nenhum. E o mesmo ocorre em relação ao número de esposas, que oscila de nenhum para várias. Repetindo o que fez em 2006, o ditador ordenou no primeiro semestre de 2009 a retomada dos testes nucleares e o lançamento de mísseis de longo alcance. 2. Saddam Hussein. Numa família pobre de lavradores, nasceu Saddam Hussein, no norte do Iraque. Não conheceu seu pai, que morreu ou desapareceu antes de seu nascimento. Foi criado por uma tia materna, até se tornar chefe do governo do Iraque. Saddam teve uma vida turbulenta. Aos 20 anos, Saddam se filiou ao partido, na mesma época em que foi negado seu pedido de ingresso na Academia Militar de Bagdá, possivelmente porque ele não terminou os estudos. Aos 26 anos foi nomeado vice-secretário de Baath e tornou-se vice-presidente do Ahmed Hassan, que lhe deu a patente de general. A influência de Saddam Hussein cresceu no decorrer da década de 70, até que ele deu o golpe de Estado e assumiu a presidência do Iraque no ano seguinte. Saddam invadiu o país e começou a maior guerra da década, que se arrastou até 1988. O confronto nesta região, produtora de petróleo, deixou 1 milhão de mortos, 2 milhões de feridos e um prejuízo de 400 bilhões de dólares. Saddam Hussein foi enforcado em 30 de dezembro de 2006, aos 69 anos de idade. 1. Adolf Hitler, político alemão, nascido na Áustria, liderou o bloco alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, considerado por muitos como um dos maiores vilões da história, nasceu em 20 de abril de 1889. Seu pai chamava-se Alois Hitler. Como queria se tornar artista, Hitler candidatou-se em 1907 à Academia de Belas Artes de Viena, mas não teve sorte e em 1908 seu pedido foi recusado. Como ele passava a maior parte de seu tempo livre com ocultistas e extremistas dos dois lados do aspecto político, acredita-se que essa convivência tenha influenciado seu desenvolvimento intelectual e reforçado seu ódio pela classe média, principalmente por pessoas de descendência judaica. Quando a Primeira Guerra Mundial teve início, Hitler tentou entrar para o exército austríaco, mas foi rejeitado. Em seguida, ele conseguiu se alistar no exército alemão, e ele chegou a ganhar a Cruz de Ferro. Mas depois do fim da guerra, como tantos outros, ele também não conseguiu arrumar emprego. A Alemanha do pós-guerra passava por uma transformação social e o colapso da monarquia, o que facilitou o crescimento de extremistas, que iam do comunismo ao nacionalismo. Nesta época, Hitler viajou para Munique, onde se tornou um dos principais membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado como nazista. Hitler, que era um orador brilhante, começou a se destacar e receber vários apoios. Em 1933, o partido nazista era tão poderoso que o presidente Paul Hindenburg viu-se forçado a apoiar Hitler como chanceler da Alemanha para realizar seu sonho de Reich racionalmente puro. O ditador criou uma rede de crematórios para a execução em massa de judeus, ciganos e outros povos considerados por ele indesejáveis. Por fim, ele assassinou sua amante, de longa data Eva Braun, com quem ele havia acabado de se casar, e depois tirou sua própria vida, após ser derrotado na Segunda Guerra Mundial. E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal, compartilhe com teus amigos nas redes sociais e não esqueça de deixar aquele like. Obrigado por assistir e até o próximo top vídeo.